Olá, eu estou aqui com você novamente para falarmos sobre mais uma Mulheres da Bíblia. Eu amo essa série, eu amo estar aqui com você e eu tenho aprendido e crescido na minha vida diária através dessas grandes mulheres. Bom, eu dei o título para essa mulher de Mulher de Negócio. Mulher de negócio, bem realizada, rica, diria eu, milionária, porque ela tinha esse poder aquisitivo nas suas mãos, né? Ela tinha isso, mas lhe faltava algo, né, na vida dela, porque não há poder financeiro que sem um projeto, sem um objetivo que faça a pessoa ter realização. Faltava algo dentro dessa mulher e ela foi atrás de buscar isso com toda a intensidade do seu ser. Bom, nós encontramos sobre ela em Atos 16, a partir do 12, que diz assim: Dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, passamos alguns dias ali. Bom, está falando de Paulo, tá? No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos às mulheres ali reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nós vamos falar então de Lídia, uma mulher da cidade de Tiatira, mas que não estava lá, estava em Filipos. Por quê? Porque provavelmente para o negócio dela, Filipos era mais vantajoso. Então ela sai da sua cidade, vai para outra cidade para fazer com que o seu negócio prosperasse. E prosperava, viu? Eu vou falar a verdade. Um tecido tingido naquela época era algo surreal. E algo que era vendido muito caro, provavelmente, né? E há uma base de dados falando que um tecido tingido naquela época custava 2,5 denários. Um denário era um dia inteiro de trabalho. Então, né, como se fosse 2 dias de trabalho, 2 dias e meio de trabalho para você conseguir comprar um tecido tingido. Por quê? Porque não era comum, somente pessoas com poder aquisitivo muito grande compravam tecido tingido. E eu falo isso com propriedade para você porque eu estudei moda e eu sei o quanto era difícil uma pessoa com uma renda baixa possuir um tecido tingido. Então, quem tinha esses tecidos eram pessoas da classe alta, pessoas muito ricas que tinha acesso. Então Lídia, ela vivia num ambiente onde as pessoas tinham muito dinheiro, né? Ela era de um grupo social muito alto, tá? Não estou falando de uma mulher humilde, pobre, não. Estou falando de uma mulher de classe alta, né? Uma mulher com muito conhecimento, com muito estudo e uma mulher de negócio. Ela cuidava da sua família. Ela era uma mulher próspera. Bom, e tem outra coisa muito interessante aqui sobre ela. Nós lemos que ela chama Lídia e nós sabemos que tem uma região que chama Lídia. Então, nós sabemos que esse nome dela é dado por causa dessa região a qual eles viviam ali, né? Muito interessante, né? O nome dela ser o nome da região da época. Então, ela sai da cidade dela, Tiatira, e vai para Filipos, aonde um certo dia ela estava conversando com as mulheres de oração. Então ela entendeu que viver naquele ambiente onde só tinha coisas fúteis e as pessoas querendo ser maiores que as outras, né? Imagina só ela vivendo com um grupo de pessoas só pensando em aparecer e ser melhor que o outro, né? Porque se ela vendia tecidos de púrpura, ela conversava com muita gente que queria ser melhor que os outros. Ela não estava ali reunida com essas mulheres, né, que falavam apenas disso. Ela estava conversando com as mulheres de oração. E essas mulheres de oração, tenho eu que sejam mulheres de todas as classes sociais. Tinha ali mulheres pobres, mulheres que não tinham nada e mulheres que tinham também muita condição financeira, porque elas entenderam o que era bom para a vida dela. E um certo dia ela encontra com Paulo falando sobre a verdade do reino e o seu coração se abre. Nós estamos falando de uma mulher que já
tinha ouvido falar de Deus, uma mulher que servia a Deus, mas o seu coração ainda não estava completo, o seu coração ainda não estava aberto para a verdade de Jesus. E nesse dia o seu coração se abre e ela começa a entender. Provavelmente por causa do ambiente a qual ela vivia, né, o lugar a qual ela foi exposta a vida inteira, lhe fazia fechar o coração, né? Talvez muitas coisas marcaram a vida dessa mulher. Então, ela se abre o coração. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou: se me considerais fiel ao Senhor, entrai em minha casa e permanecer ali. E nos constrangeu a isso. Então, aqui no versículo 15, está falando que ela convida esses homens de Deus para ir para sua casa e ficar ali o tempo que eles estivessem na cidade, né? O tempo que eles estivessem ali era para ficar. E, né, Paulo escreve aqui que ela nos constrangeu, quer dizer, ela não aceitou não como resposta. Ela foi tão mudada, tão transformada que ela necessitava de ter essas pessoas perto dela. Então ela abre a porta da sua casa para que eles fiquem ali, sem medo do que poderia acontecer, né? Nós estamos falando de um período, eu já falei para vocês, aonde os cristãos que amavam a Jesus eram perseguidos, e ela não se importa com isso, né? Ela não se importa em perder aquilo que ela tinha conquistado a sua vida inteira, porque ela teve um encontro real com o Senhor. Agora sim, a sua vida financeira fazia sentido. Agora sim, ela entendia que tudo que ela tinha financeiramente valia a pena para poder abençoar outras pessoas. Ela abençoa a vida desses homens, né, a vida de Paulo, e ela abençoa a sua comunidade, ela abençoa as mulheres que estão perto dela. Agora, ela vê sentido naquilo a qual Deus confiou. E nós temos que fazer igual Lídia, usar tudo aquilo que nós temos na nossa mão como recurso para abençoar o próximo. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que o Senhor nos colocou vida e nos trouxe para esse mundo, para que aquele talento que nós temos alcance outras pessoas, chegue até outras pessoas. Lídia tem o seu entendimento aberto e ela agora compreende o porquê que ela foi colocada numa posição tão alta, né, financeiramente. Ela compreende por que ela tem acesso àquilo tudo para abençoar, para que o evangelho chegasse a mais pessoas. São mulheres realmente impactantes, não é mesmo? Né? Eu já falei de várias outras mulheres também que foram divulgadoras do Evangelho do Senhor, né? Para que chegasse até nós nesse século 21. Nós temos esses grandes exemplos de mulheres que doaram a sua vida, doaram seu tempo e doaram suas finanças para o amor do reino, para o amor da divulgação da verdade, né? Nós somos muito gratos ao que essas mulheres fizeram, porque sim, elas marcaram um período, marcaram um tempo e Deus abençoou. Deus fez com que isso chegasse até nós. Nós encontramos também, em Atos 16:40, falando assim: ao sair da prisão, foram para a casa de Lídia. Quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Bom, Paulo foi preso, né? A palavra do Senhor fala. E ele ficou preso porque ali, naquele lugar onde ele chegou, muitas mulheres foram restauradas. E uma das mulheres que foi restaurada era uma moça que adivinhava as coisas. E as lucravam com a adivinhação dessa mulher. E Paulo expulsa o demônio dessa pessoa. E os comerciantes ficam muito nervosos e prendem eles, né? E eles conseguem sair. Quando saem, eles vão para onde? Para casa de Lídia. A Lídia que constrangeu essas pessoas a abrir a sua casa e olha, fique aqui conosco, né? A minha casa é um lugar para adorar o Senhor. A minha casa é um lugar para servir a Deus. Então eu quero vocês aqui comigo. E nós entendemos então que aqui na Europa, nesse tempo, né, a casa de Lídia é um lugar que iniciou a propagação do evangelho. Lindo, não é mesmo, saber que através dessa mulher, né, não importando a sua posição social, não importando o nível de pessoas que ela andava com a alta sociedade, com as pessoas mais requintadas do momento, ela não se importou com isso. Ela abriu a porta para um homem que foi perseguido, ela abriu a sua porta para um homem que saiu da prisão por causa do amor do evangelho. Um homem que vivia à base, né, das doações das pessoas. Paulo vivia assim.
Paulo, ele não tinha recurso financeiro para isso, mas ele tinha pessoas que amavam o evangelho. Ele era um pregador da palavra. Então ele dependia disso. Então ela abre a porta para esse homem. É claro que ele tinha muito conhecimento, era muito estudado, um homem muito culto, mas ele não tinha o poder aquisitivo dessa mulher, porque ele tinha negado tudo por amor a Jesus. Então ele já não tinha tudo aquilo que ele teve um dia. Né? E ela abre a porta para esse homem e provavelmente os outros discípulos que andavam com ele também. Então ela entende que o poder aquisitivo dela foi dado por Deus para que o evangelho chegasse a mais pessoas. E ela não importa a posição que ela está vivendo, ela não importa, né, se ela tem hoje condição, porque era um negócio dela, era o trabalho dela. E ela não para, em nenhum momento a gente fala que ela para de trabalhar e de vender seus tecidos caros, né, muito finos e sofisticados. Ela continua no mesmo exercício da sua profissão. Porque a palavra do Senhor fala que da família, toda a família aceitou Jesus. Então, provavelmente ela cuidava da finança da sua família, né? Nós não estamos falando aqui em negarmos aquilo que Deus nos confiou, mas sim usarmos o que Deus nos confiou para o reino. Não importa se é pouco, se é médio, se é muito. O que importa é que nós venhamos entregar ao Senhor aquilo que Ele nos confiou. Seja o nosso trabalho manual, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo e a nossa vida com Deus. Abençoe as pessoas que estão ao seu lado, né? Doe o que você tem para as pessoas e o reino do céu irá crescer e o evangelho do Senhor irá propagar para mais pessoas e mais pessoas serão amadas por Jesus. É isso que nós entendemos com essa grande mulher de negócio. Nós entendemos que o dia que o coração dela se abre para a verdade, mais pessoas é alcançadas, mais vidas é transformada. Então, em nome de Jesus, o que eu desejo para você é que você também abra seu coração para essa verdade, né? Doe aí tudo que você possui no seu ser para que o amor de Jesus, olha, chegue a mais pessoas. Eu quero muito que o amor de Jesus chegue até você. Eu quero muito que você seja tocado por essa verdade, né? Em nome de Jesus, que haja cura na sua alma, que haja cura na sua mente, no seu corpo físico. Não importa aonde você deseja cura, o Senhor Jesus pode te alcançar e Ele pode te transformar. E em nome de Jesus, seja abraçados por essa verdade. Isso é o que eu desejo para sua vida. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.